Senhor Jesus Cristo para todos, passando aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus, dessa vez lá no livro de Daniel, com o título dessa pequena reflexão, Aprendendo com Daniel. Daniel, profeta hebreu da família real, levado cativo para a Babilônia em 605 anos antes de Cristo e permanecendo até 539 anos antes de Cristo. Separado para servir na corte babilônica, mesmo no cativeiro, Daniel permaneceu firme em servir ao Senhor. Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Mesmo distante da sua pátria, Daniel nos deixa um belíssimo testemunho de fidelidade, oração e serviço. Em seu ministério, ele sobreviveu a 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro, mostrando-se sempre um belíssimo administrador dos reinos em que ele passou. Por sua fidelidade ao Altíssimo, ele lhe deu conhecimento, sabedoria e dons para interpretar sonhos e visões. Agora, amados, veja o que eu aprendo com essa palavra. Tudo que tivermos a incumbência para fazer, façamos o melhor como que para o Senhor de nossas vidas. Na sua empresa, procure se destacar. Trabalhe com honestidade, com afinco, com seriedade. Na sua casa, procure ser um bom cônjuge. Na sua vida eclesiástica, eu digo igreja, procure buscar os dons espirituais, ler a palavra. Foi dessa maneira que Daniel soube administrar e teve notoriedade no mundo por sua capacidade e fidelidade em administrar. Acompanha comigo aí, amados, Daniel capítulo 2, versículo de 31 a 35. E a minha tradução diz assim: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingindo a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Para terminar o versículo 35, então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como o pó da debulha de trigo da eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Que maravilha, né, amados? Foi dessa maneira que, ao decifrar o sonho do rei Nabucodonosor, sobre a grande estátua de aparência terrível e assustadora, que Daniel foi elevado a administrador do grande reino. Hoje todos nós sabemos que a cabeça de ouro da grande estátua
representava o reino da Babilônia. O peito de prata e o reino da Pérsia. Os quadris de bronze, o reino da Grécia. E finalmente as pernas de ferro e os pés de barro, representado por Roma. Acompanha comigo, amado, mais uma vez. Daniel capítulo 6, versículo de 1 a 10. Daniel capítulo 6, versículo de 1 a 10. Eu vou ler os 4 primeiros versículos. Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por sua grande qualidade que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. É nesse capítulo do livro de Daniel, o reino da Babilônia havia sido tomado pelos medos e Pérsia, tendo à frente do reino Dário. E é justamente neste período que vamos observar uma das artimanhas de Satanás, se opondo à administração de Daniel com intrigas e invejas por parte de seus supervisores e satrapas. No versículo 3, por Daniel se destacar muito entre eles, o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o seu império. Aprendendo mais com Daniel, amados. Como não conseguiram encontrar em Daniel nada que desabonasse a sua conduta, por ele era fiel, honesto, procuraram algo que seria relacionado com a lei do Deus dele, do nosso Deus. E conseguiram junto ao rei um novo decreto que qualquer homem que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões por decreto. Aí, amados, surge o edito do rei. Porém, Daniel continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, como era de seu costume. Eu lhe pergunto, meu irmão, tens o hábito de estar em oração? Se a resposta é sim, saibas que nesse momento de pandemia, tu vais vencer muitas coisas, muitas adversidades que vão surgir, e ao final de tudo isso,
estará mais forte do que antes. Devemos ter o hábito de orar sempre, amados. Porém, isso não deve ser uma norma, mas sim algo espontâneo. A nossa relação com Deus tem que ser íntima e constante. Assim como Daniel, fiel aos preceitos do Senhor. Agora, amados, não diga que você não tem tempo para estar em oração. Pois você pode orar em todo o tempo. Ou seja, você que é doméstica, você pode estar fazendo comida e louvando com o seu pensamento nas coisas do alto. Ou você que está amamentando o seu filho, profetize bênção na vida dele. Além do que, ele está ouvindo tudo. Eu lembro que quando a minha filha estava grávida do meu neto Arthur, eu sempre conversava com ele na barriga da minha filha. A gente profetizava a bênção na vida dele. Talvez seja por isso que ele é tão dedicado e agarrado a mim. Na sua empresa, durante o seu serviço, peça a sua proteção a todo momento, para que te livre dos acidentes no dia a dia. Orando dessa maneira, seremos preservados e o inimigo, o leão que ruge ao nosso redor, não nos devorará. Daniel, quando foi lançado lá na cova dos leões, Daniel estava em espírito. Amados, o leão adora a carne, principalmente carne fresca. Satanás, da mesma maneira, ele se alimenta das nossas fraquezas. Não sejamos mundanos, dados ao vício desse mundo. Sejamos espirituais, orando em todo o tempo, lendo a palavra do Senhor. Satanás se alimenta das coisas desse mundo, das fraquezas desse mundo, dos prazeres desse mundo. Se nós formos fiel, buscando as coisas do alto, meditando na palavra do Senhor, ele fugirá de nós. Os leões não devoraram a Daniel porque o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Está lá no capítulo 6, versículo 22. Quanto mais vitoriosos fomos, mais visão e revelação teremos das coisas divinas. Deus tem nos abençoado nesse período de pandemia. Mesmo com todas as dificuldades, nós temos vencido. Você é vitorioso e vai prevalecer. No final disso tudo aí eu tenho certeza que nós estaremos mais fortes. Yahvé, o Deus da Bíblia, há de lhe dar conhecimento da palavra, conhecimento da verdade,
e entendimento nesse período de pandemia. Te dá a bênção para vencer qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que aparecer diante de nós. Que Deus possa te abençoar, assim como me abençoou com essa palavra. Que Deus te dê a paz, te dê a vitória nesse momento tão crítico que estamos enfrentando.